solicitamos que o subsecretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Carlos Alberto Lopes, neste ato representando o governador Sérgio Cabral, também faça uso da palavra. Ilustríssimo presidente da Transcarga, Eduardo Rebuzzi, ilustríssimo senhor presidente do Sindicarga, Francisco Cupelo, meu querido amigo, deputado Francisco Carvalho, Chiquinho, as quais eu cumprimento os demais membros da figura dos quais eu cumprimento os demais membros da mesa, meu querido deputado, sempre deputado, Denizar Arneiro, com quem tive a honra de compartilhar ações ao longo dos meus 44 anos de vida pública, não só em Brasília, 15 dos quais em Brasília, mas também no estado do Rio de Janeiro, quando ele estava à frente da Secretaria de Transportes, no governo Moreira Franco, e eu era subsecretário de Turismo, Esporte e Lazer do mesmo governo, quando secretário era o deputado federal Flávio Roberto da Veiga, na figura do qual eu cumprimento os demais ex-presidentes dessa entidade. Minhas senhoras, meus senhores, gostaria, em nome do governador, presidente, de cumprimentá-los pelos 77 anos dessa entidade. Eu lhes confesso que eu tenho 44 anos de vida pública e não sabia que o Sindicarga tinha 77 anos, a primeira associação, né, de transporte e tal. Enfim, não precisaria dizer nada sobre a importância desse segmento. 5,6% do PIB. Isso é uma loucura, né? Os governos deveriam dar mais atenção a esse setor. Como disse o nosso presidente Eduardo, né? Se não houver transporte, para tudo. Transporte de carga para tudo. Falta comida, falta de eletrodoméstico, falta tudo, né? Como bem disse o deputado Chiquinho, se não houver transporte de carga, né, o transporte do ônibus, o pessoal vai para a rua, faz um barulho e resolve. O sindicarga tem que ficar quietinho, né? Então, eu queria dizer aqui que eu tenho conhecimento das dificuldades desse segmento. O governador Sérgio Cabral tem conhecimento. Infelizmente, na vida pública brasileira, e eu posso lhes afiançar isso no meu tempo de militância, entre a figura, e o deputado sabe, Chiquinho, entre a figura maior, da autoridade maior, seja a nível da presidência da República, do governador ou do prefeito, e a ponta da linha, com todo respeito, os intermediários, é uma coisa muito difícil. Ainda ontem, eu falava com o deputado Denizar aqui na sala, que eu recebi um segmento lá no Palácio, da área de saúde, e o cidadão alinhou uma série de considerações que eu tenho certeza absoluta que o secretário de saúde não sabe, né? Que são questões menores e que evidentemente o governador não sabe também. Então, a exemplo do deputado Chiquinho, eu quero me colocar à disposição do segmento, né? Até porque eu tenho tido um contato a miúde com o Jorge Murilo, que trabalha aqui, né? E me colocar à disposição para discutir algumas questões que realmente não tem razão de ser para atrapalhar a vida do secretário, dos empresários. Muita gente nesse intermédio entre o governador e o segmento, né, acha que os empresários são figuras negativas e que só visam o lucro. Isso não é absolutamente verdadeiro. O país precisa de um segmento como esse, que dá 5,6% do produto interno do país. O país pode abrir mão desse segmento. Os senhores são as molas propulsoras
do desenvolvimento do país. Não podem ser relegados a segundo plano. Não devem ser relegados a segundo plano. Então, eu quero aqui, como homem público, há 44 anos na vida pública brasileira, me colocar, e como cidadão, à disposição dos senhores para discutir essas questões. Em segundo lugar, presidente, gostaria de fazer uma solicitação. Eu sou o coordenador da chamada Operação Lei Seca, que foi estabelecida pelo governador como uma política pública inédita na Federação Brasileira. De 1º de abril de 2009 a 31 de abril de 2010, em relação ao mesmo período anterior, nós conseguimos salvar 5.037 vidas, com ferimentos, mutilações ou mortes. O ministro da Saúde, no dia 18 agora de junho, esteve no Palácio e todo o segmento para dizer que o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro colocado, viu, deputado, com 32% de índice de redução de mortes no Brasil. E o segundo colocado, que foi o Espírito Santo, ficou com 18,6%. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro dando exemplo para o Brasil. No mundo, por ano, morrem 1.300.000 pessoas de acidentes de trânsito. A ONU estabeleceu em março, meados de março do mês passado, março passado, a década de redução de acidentes de trânsito de 2011 e 2020. No Brasil, 500.000 pessoas ficam feridas por ano, 230.000 são internadas em hospitais, 140.000 ficam inválidas. O Brasil gasta por ano 40 bilhões de reais que poderiam estar sendo empregados no setor como esse de transporte, na área de saúde, de educação, de segurança, enfim. 62.000 pessoas morrem no país de acidentes de trânsito. 170 pessoas por dia. Então, presidente, a exemplo de outros segmentos que aderiram a essa política pública com a Operação Lei Seca, porque as leis, se não forem seguidas de política pública, elas se tornam letras mortas. A exemplo da FEPRASPOR, que aderiu à nossa política pública, da Ambev, que, por incrível que pareça, é uma multinacional da fusão da Antártica e da Brahma, do Sindicomp, do Sindicato de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniências, e tantos outros setores. Eu queria convidar o senhor, presidente, a participar dessa verdadeira cruzada que o governador Sérgio Cabral, de forma inédita na Federação Brasileira, incitou no Estado do Rio de Janeiro. Como é que o sindicato poderia participar? Com os seus caminhões. E a nossa proposição, a exemplo do que tem feito outros segmentos, como eu já disse, usar a nossa logomarca, Operação Lei Seca. Eu carrego essa ideia. Operação Lei Seca, vá de táxi. Operação Lei Seca, vá de ônibus. 34.000 táxis adesivados com vá de táxi. 15.000 ônibus, através da FEPRASPOR, vá de ônibus. Operação Lei Seca, vá de barca. Operação Lei Seca, vá de metrô. E assim sucessivamente, para nós conseguirmos continuar a salvar vidas. Porque eu tenho 6 filhos, é muito triste. Eu sou o coordenador e o autor desse projeto. E eu vou para as madrugadas, como o deputado Chiquinho sabe, acompanhar as nossas vidas e o nosso trabalho de conscientização com os nossos cadeirantes. E fico muito triste quando eu vejo um pai querendo reavivar um filho que está entre as ferragens dos automóveis, pensando que vai conseguir reavivar a vida do filho e não consegue. Então, se os senhores concordarem, presidente, eu queria fazer essa proposição de, a exemplo, por exemplo, da Ambev, onde eu já fiz mais de 10 palestras às 6 horas da manhã, onde os seus caminhões já saem com a nossa logomarca e com essa simbologia. Eu quero finalizar agradecendo o honroso convite
através do Jorge Murilo, de participar dessa solenidade, e serei o porta-voz junto ao governador da importância desse segmento. Governador, que é meu amigo há mais de 20 anos. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.